Você sabe votar? Sabe qual é a importância do seu voto? Sabe que com seu voto você pode decidir o futuro, seus filhos, seu próprio futuro, o meu ou de toda essa nação brasileira? Saber votar não é só esperar chegar o dia e ir lá na urna, lá na sua sessão eleitoral e apertar aquele botãozinho lá. Ele pode decidir para qual caminho nós vamos seguir. Vamos seguir destino à Venezuela ou seguir o projeto de nação próspera? Eu cito a Venezuela e poderia até citar Cuba, Argentina, porque esses países são a representação ideal para mostrar como é a mudança de um regime capitalista para o socialismo, que os governos de esquerda, todos eles, miram. E esses exemplos estão próximos da gente aqui. Todos esses países eram países prósperos. Cuba já há mais de 60 anos vem trilhando esse caminho e está todo destruído hoje por essa esquerda socialista. A Venezuela, desde do Chávez e do Maduro assumir o país há cerca de 20 anos, hoje é considerado o país mais pobre do mundo. A Argentina também está ladeira abaixo. Vamos mostrar o vídeo de hoje que vai abordar principalmente esse tema que estamos discutindo aqui e de repente alguém possa considerar o seu voto e analisar bem aquilo que é melhor para o país. Vamos lá. Então, como eu decido meu voto? Essa é uma pergunta que eu faço a mim mesmo e eu vou responder. Mas primeiro quero trazer uma reportagem da própria mídia militante que faz de tudo hoje para que esse período nefasto dessa história econômica do Brasil volte. Vamos ver, é um pedacinho aqui com um pouco de hipocrisia também, misturada, porque o indivíduo fala uma coisa e ele faz outra e fez outra, né, na verdade. Vamos ouvir. Mas como evitar escândalos de corrupção como que houve? Você punindo as pessoas, denunciando as pessoas. O que eu acho maravilhoso é denunciar a corrupção. O que é grave é quando a corrupção fica escondida. Por isso que eu acho importante uma imprensa livre, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Por isso que eu acho importante uma justiça eficaz. Porque se tiver um problema de corrupção, Renata, tem que ser denunciado. O esquema de corrupção na empresa sugou outros 70 bilhões. De serviços da Petrobras era repassada ao PT. Todos sabiam que isso ocorria. Entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva. Em qualquer lugar tem que ser denunciado. Não é possível você ficar guardando a corrupção sem levar em conta o prejuízo que aquilo traz à sociedade brasileira. Pois operam no vermelho, desde que entraram em operação. É o caso da Sete Brasil, que acumula prejuízo de 26 bilhões de reais. Até parece que não é o mesmo, né? Parece também que o brasileiro tem memória curta. Mas está aí um pouco da explicação do desastroso período que passamos pelo período que o governo do PT comandou o Brasil. Então eu me fiz uma pergunta, como eu escolho meus candidatos. Vou explicar em breves palavras e descortinando também aqui alguns detalhes importantes desse período nefasto. A honestidade é o meu primeiro item a considerar. O segundo, na verdade, são os valores morais e religiosos. E é inegável que a religião é uma parte muito importante na nossa sociedade. Ela garante muitas vezes o valor moral. Às vezes o indivíduo sabe que a justiça humana é falha, mas sabemos que a de Deus não é. E isso contribui para termos cidadãos muito mais cientes
de que ele não pode tudo. E isso nos diferencia de um animal irracional. Quer ver uma coisa? Separei um vídeo aqui em que uma artista da Globo fala do que espera com a volta do Lula ao poder. Uma artista da Globo. Presta atenção, na verdade foi um tweet, né? Esse vídeo veio em um tweet, então eu vou mostrar aqui. Sentindo isso, que Lula tá com a cabecinha quase penetrando no primeiro turno. Só precisa daquele empurrãozinho. Sabe aquele empurrãozinho? Tu sabe aquele empurrãozinho? Tu sabe o empurrãozinho aquele? Tu sabe? O empurrãozinho tá umedecido já. Tá tudo lubrificado. Então tu pega uma roupa boa, pega uma roupa que tu tem, a roupa fácil de tirar. Vai com pouco dinheiro, bota aquele dinheirinho miúdo, que é só pra cachaça, esse dinheiro só pra cachaça. Bota na pochete e vai. Tu vai votar. Vai votar, chega lá na urna eletrônica. Adoro urna eletrônica, tenho tesão pela urna eletrônica. O negócio que me dá tesão é urna eletrônica. Quando eu vejo a urna eletrônica, já fica entumecida logo. Fico com o mamilo tudo entumecido com a urna eletrônica. Aí tu já pega, já aperta 13. Não aperta o número de Ciro, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o número de Ciro. Sabe o número de Ciro? Ciro Gomes é tipo de homem branco que me irrita. Se o Brasil fosse só mulher e preto agora, Lula já tinha ganhado. Nem precisava 2 de outubro. Nem precisava, que na pesquisa já dava 100%. É 100% Lula. Problema do Brasil é o homem branco. Então tu, seu infeliz, que é homem branco, que tá vendo esse vídeo agora, bota 13, que é pra tu poder ir pra putaria, junto com todo mundo, porque vai ser a maior putaria que esse país já viu, vai ser no dia 2 de outubro. Então não tem dúvida. Tu pega 13, Lula, e pá, e foi, e depois é putaria, cachaça e... Pois é. E quando a gente tem um presidente que relativiza esses valores, ou mesmo acha que os valores da família é retrógrado, muito complicado. O próprio o Lula deixa claro isso, e aí consegue esse tipo de seguidores aí, tipo de adoradores dos condenados aí. E só a gente ver que o Brasil se tornou, desde quando os petistas assumiram o governo, que foi desrespeito, né, a professores nas escolas. E o interessante é que os professores, infelizmente, a gente tem que dizer isso, é que são os intermediários para essa situação. A maior parte das escolas hoje se tornaram um antro de perdição. É droga, perversão, desvirtuamento de conceitos religiosos. E as universidades que deveriam formar a nossa juventude para o mercado de trabalho têm se preocupado muito com outras coisas. Observe o que se tornaram as universidades públicas. Eu não quero generalizar, mas é difícil apontar uma que esteja, né, fora dessa rota de desvirtuamento dos nossos jovens. Valores são destruídos no primeiro ano de faculdade. Também avalio a competência e outras habilidades também daqueles que a gente vai votar. Mas aqueles primeiros que eu disse é muito importante. Ou são muito importantes, né? Tão importante que o resto parece que não significa quase nada. E nessa eleição, nós temos uma polarização absurda, que ignorou todos os outros candidatos à presidência. Temos duas forças atuando aí. Nem vou dizer que é o bem contra o mal, mas fica nítido que temos uma guerra de espíritos. E o brasileiro, acredito, que é muito inteligente para conseguir enxergar o que significa cada lado. É só ver o que cada um representa. E não é muito difícil separar. Primeiro, vejam as propostas de cada um. Temos que ter consciência disso.
eu estou me encarregando dessa missão de tentar encontrar o máximo de pessoas para acordar de vez e entender o que está em jogo em todas as eleições. Não só nessa, mas temos que continuar lutando. Escolher um ou outro candidato para votar não é a mesma coisa de torcer para um time de futebol. Na verdade, se fôssemos até comparar com um campeonato, né, a eleição com um campeonato, teríamos que torcer todos pelo mesmo time. Eu já conversei com muitos petistas, alguns se recusam a acreditar que o Lula é um ladrão, que ele comandou os maiores esquemas de corrupção desse país. E não foi pouco o rombo aos cofres públicos, mais de R$1 trilhão desviados dos cofres. Que público não, né? Do meu bolso e do seu bolso. Porque somos nós que abastecemos esses cofres. E a Polícia Federal até hoje só conseguiu recuperar cerca de R$2 bilhões. E até parece pouco. E se o ladrão voltar, acredito que vamos acabar devolvendo esses valores recuperados para ele e os seus comparsas, né? E ainda ter que pagar mais alguma coisa, porque ele já disse que vai cobrar. O ladrão falou que nós os brasileiros, teremos que indenizá-lo por ele ter sido preso. E é uma ameaça grave a todos nós. E isso não é um filme, não é nenhum filme de ficção. Eu vou mostrar um trecho aqui do vídeo dessa ameaça. E quem deve são eles a mim. Porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida. Eles sabiam, eu não tinha nenhum problema de ficar lá, Salomão. Não tinha nenhum problema. Até porque eu já tinha sido preso em 80, fiquei 31 dias preso. É isso mesmo. Pois é. E todos os brasileiros sabem que o PT realizou várias obras em países pertencentes ao Foro de São Paulo. E dinheiro gastos em países de esquerda que poderia ter sido utilizado em melhorias de estradas, construção de escolas, de hospitais, em saneamento básico, transposição do Rio São Francisco e outras obras. O PT deixou todas as estatais dando prejuízo quando foi obrigado a deixar o governo. E é isso aí que expus, e muito mais. Mas vai entender, né? A memória afetiva de alguns adoradores do Lula rejeita. Vê que esse Lula que hoje pede seu voto, que a imprensa, inclusive, deu um banho de virtudes, porque precisa mamar nas tetas do governo, e que foi desgarrado aí pelo governo atual, é o mesmo ator que levou o país para o buraco até 2016. Vamos ver um trecho da reportagem. Suspense na Praça das Decisões. Que venham daqui as novas leis para o Brasil voltar a crescer. Será que 2016 ficou mesmo para trás? Na virada do ano novo, velhas contas se multiplicam. E os salários atrasados, como custam a chegar? A fila só aumentando. Eu vim correr atrás de emprego, moço. Desemprego, o fantasma que assombrou os brasileiros. A gente que é pai de família... Para um pai é muito complicado. Você vê a geladeira vazia. O recorde, 12 milhões de desempregados. Tem muito medo de que isso aconteça. Muito.
máquinas paradas. A imagem é de entristecer. Das concessionárias até as montadoras e as fábricas de autopeças. Sem salário, quem pode pagar as contas? Cortamos empregada, ficamos sem plano de saúde. Mais da metade das famílias com dívidas. A inflação deu uma trégua. Mesmo assim, Hoje, R$50 você enche uma sacola no mercado. Com comida, com remédio, enfim, a nossa sobrevivência. A agência Fitch diminuiu mais a nota brasileira. A Fitch afirmou que a recessão brasileira é pior do que se esperava e mencionou ainda a situação das contas públicas em geral, a paralisia do Congresso Nacional e a crise política. Mas nem a agropecuária foi bem em 2016. É como se o Brasil tivesse voltado no tempo. Todos os setores andam de ré. Produção em baixa, menos impostos para o tesouro, menos dinheiro na mão. E lá se foram as compras no comércio. Infelizmente, não vai dar para a gente continuar mantendo a loja aberta. lojas fechadas, obras paradas. Em 2016, sentimos o efeito da gastança do governo nos anos anteriores. Que prejuízo no final das contas. O rombo vai passar dos 170 bilhões. Mas e a luz no fim do túnel? Estou me preparando para mais uma entrevista de emprego agora. Tomara que eu consiga alguma coisa. Tenho que sustentar minha família, não posso ficar parado em casa. E é claro, a volta dessa figura representa a continuação de uma agenda que demoramos derrotar. E essa memória afetiva que ocupa aí os sentimentos das pessoas humildes, que mostra aquele Lula vindo de uma classe baixa, um homem sertanejo, que um dia se intitulou pai dos pobres e que iria combater a corrupção. Mas isso a gente sabe que foi apenas um truque, que pode vir a levar novamente o país à ruína. Mas grande parte que ainda apoia esse ladrão são pessoas esclarecidas e que espera se beneficiar com a desonestidade dele. São grandes empresários, o mercado financeiro, os políticos profissionais que esperam aí facilidades para ganhar mais dinheiro. Na verdade, fazer parte dessa quadrilha. A imprensa militante que deixou de arrecadar uma gorda verba bilionária, né? Que faturava aí no governo do PT e que agora no governo de Jair Bolsonaro deixaram de arrecadar. Os sindicatos que exploram os trabalhadores e as pessoas que acreditam nessa ideologia ultrapassada marxista. Se bem que não é ultrapassada, né? Está com uma nova roupagem aí e se infiltrando por todos os pontos da sociedade. Sem contar toda a máquina federal e estadual que hoje ainda está toda aparelhada por ideologia de esquerda. Então, se isso que eu falei não for suficiente para entender, quem sabe os valores morais e religiosos? Veja bem, Lula e o PT defendem. Eu tenho que falar o Lula e o PT, porque são duas entidades malignas, na verdade, mas são. E que apesar de fazerem parte de uma mesma coisa, os adoradores dele enxergam assim, como se ele estivesse separado do PT. Que foi realmente um bando, uma quadrilha, e o chefe. Que é o Lula. Mas as pessoas não conseguem acreditar nisso, que ele foi o chefe. E que apesar de fazerem parte, né, como eu disse aí, por isso, não vou entrar aqui nessa seara, porque senão vamos demorar muito. Então,
essas entidades defendem o desencarceramento também de presos, bandidos mesmo. Quem hoje no Brasil ainda não sofreu uma violência de um ladrão fazendo-lhe uma surpresa com a arma apontada para o seu rosto, ou de um ladrão que entrou na sua casa, que te roubou de qualquer forma aí? Ele defende também a interrupção violenta da gravidez. Não vamos falar aqui aquele nome todo mundo conhece, mas vamos trocar aí pela interrupção violenta da gravidez, que nada mais é que o assassinato de criancinhas no ventre da mãe. Cristãos não defendem isso. Pelo menos cristãos de verdade. Não adianta falar que vai quase todo dia na igreja e que já leu a Bíblia 300 vezes, que fez teologia, filosofia e os cambau. Se fazem o contrário daquilo que ensina a palavra de Deus, para mim, não é cristão de verdade. Não adianta. Defende também a liberação das drogas. E quem não tem ou teve um familiar ou uma pessoa próxima com envolvimento com drogas ilícitas? Quem já teve sabe muito bem da dificuldade que é lidar com isso. E duvido alguém que nunca tenha presenciado essa angústia de um pai, de uma mãe, de um familiar. E se liberar geral o uso e a comercialização, você acha que vai melhorar ou criar uma sociedade de zumbis? E eu falo com propriedade que, além de ter trabalhado combatendo e assistido famílias desestruturadas, tenho também familiar e pessoas próximas, conhecidas, que passou também ou passa por esse sofrimento. Eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo com relação a esse caso de drogas. A gente vê alguns países no mundo que já conseguiram descriminalizar, liberar a droga. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nós temos alguns estados que é liberado. Você pode entrar num lugar e tem lá um comércio e você lá utiliza daquela que fuma, né? E tem aqui, próximo da gente aqui, o Paraguai, que resolveu descriminalizar, que hoje está sofrendo muito com essa situação. Mas vamos mostrar aqui uma situação passada lá nos Estados Unidos, que é lá na Filadélfia. Um pequeno trecho aí do Rafael Ferpa, né, no canal dele, e uns outros trechos que eu compilei. Eu vou mostrar aqui para ver mais ou menos o que é um lugar em que não se tem o controle da droga, pelo menos combate à venda de drogas, o tráfico e venda de drogas. Aqui a gente já sabe que existe aquela tolerância para quem faz o uso, mas que ainda não é liberado a venda de qualquer tipo de droga ilícita, né? Mas vamos aqui buscar vamos buscar aqui lá na Filadélfia. Presta atenção então, que a cidade parece uma cidade de zumbi. Vamos lá.
Existem algumas pessoas que tentam ajudar, mas o problema é grave demais. Gente, isso não é nenhum filme de zumbis, não é nenhuma ficção. É a realidade que está acontecendo em alguns lugares nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Infelizmente, parece que o país está implodindo por dentro. Mas em alguns lugares que tem a droga liberada, ou que está sendo difícil de combater, está acontecendo esse tipo de coisa aí. E não é a exclusividade dos Estados Unidos, nem uma exclusividade aqui do Brasil, que a gente sabe muito bem que temos alguns lugares que já temos aí umas cracolândias, né, chamadas aí de cracolândia. Mas a gente viu, e é muito triste a gente ver essa situação. Vendo uma situação dessa que não é de uma família, que não é de um ente querido, a gente já sente aquela tristeza no coração. Imagina com um familiar. Imagina com um familiar. E chegam a determinada situação que você vê que é quase irrecuperável. É quase irrecuperável o dependente da droga em determinadas situações. Mas é isso. E além disso que eu falei, que o PT e o Lula defendem, eles defendem também o MST e querem que o MST participe de um futuro governo do Lula. E sabe qual é a atividade principal desse grupo? Que é um grupo criminoso, porque invade propriedades alheias? Aí eu te pergunto, candidatos que representam esses valores te representam também? Eu falei do principal candidato, né, o da esquerda, que é o Lula, que é o mais cotado aí, os institutos de pesquisa vêm dando ele como se fosse o candidato querido dos brasileiros, e, no entanto, é apenas um ladrão que foi descondenado, desencarcerado, para colocá-lo para tentar voltar ao poder. Então, eu falei aí do candidato da esquerda, desse mesmo, e vou falar um pouco agora do candidato da direita, que é o outro contraponto, né? Da direita conservadora, que representa outro aspecto político, que é o Jair Messias Bolsonaro, que defende tudo contrário do que o Lula defende. E o seu slogan, muita gente já sabe, já diz tudo. Deus
que está acima de tudo, né? Ele que nos conduz ao bom caminho. A pátria, que é o amor pelo país. Quem ama o país quer o melhor para a sua nação. E a nação são as pessoas, sem distinção aí de cor, de credo. Família, que é a base da sociedade. Se você perde esse pilar, que é a família, você parte para uma anarquia. A liberdade, que é a democracia. A democracia em si falando que é o norte para aquele que luta pela liberdade. Então, Deus, pátria, família e liberdade. Esse é o lema, é o slogan desse nosso presidente que está agora no poder. O governo de Bolsonaro, na história, me parece, na história do Brasil, me parece que foi o que enfrentou as maiores crises, que foram as quedas das barragens de Brumadinho. Em seguida, veio a crise da saúde, né? Com uma pandemia jamais vista. E dentro dessa pandemia, que não saímos ainda, né? Pelo menos não se declarou saído da pandemia ainda. Um conflito também que está havendo na Ucrânia, na guerra da Rússia e Ucrânia, e que abalou o mundo inteiro. O mundo está vivendo uma crise sem precedentes, com inflação alta, com uma crise grave de energia, enquanto nós, brasileiros, já estamos nos recuperando, economicamente falando. Os preços dos alimentos estão reduzindo. Tem uma parte da mídia que quer fazer você acreditar que é o contrário que está acontecendo. Mas aí o cidadão que vai ao mercado, que vai às feiras, né, que tem um carrinho que coloca um combustível, sabe muito bem o que está acontecendo. Então não depende da mídia estar aí fazendo esse comunicado, né? Os preços, então, dos alimentos reduzindo, e tenho certeza que os brasileiros estão sentindo esses efeitos benéficos nos bolsos e nas suas mesas. A imprensa, que poderia ser uma aliada do povo, mostrando a realidade, ela prefere jogar contra o governo e demonizando o governo e escondendo esses avanços. Então, ela não está jogando contra o Jair Bolsonaro, ela está jogando contra o povo. São 4 meses que a gente está passando por deflação. Deflação. Ou seja, ao invés de estar aumentando os preços, está reduzindo o preço. Então está havendo essa deflação. De acordo com o último levantamento aí, de alguns institutos de pesquisas, né, a Europa vem sofrendo uma crise, como já falamos, de inflação terrível. E o Brasil está com inflação menor do que Estados Unidos, toda a Europa. Hoje o Brasil é quase o país que menos tem inflação. E outra, tem a gasolina mais barata do mundo. Tem a gasolina mais barata do mundo. Sem dizer que o governo está socorrendo quem mais precisa, pagando um auxílio
3 vezes maior do que o governo do PT. Que o governo do PT pagava, né? Que era o Bolsa Família. Hoje, o Auxílio Brasil, antes era 198, o máximo que pagava. Hoje, quem ganha menos ganha R$600. Além de prover essas famílias com o Auxílio Gás. E no Bolsa Família, eram 14 milhões de pessoas que recebiam o Bolsa Família. Hoje são mais de 20 milhões que recebem esses R$600 e o Auxílio Gás. Como eu disse, os preços dos combustíveis estão em queda, né? E hoje, evidentemente, nós temos a gasolina mais barata do mundo. Um trabalho de infraestrutura nas estradas jamais visto no país. Terminamos a transposição do Rio São Francisco, que era um foco de corrupção nos governos do PT, e muitas outras obras que estavam paradas. Isso porque o governo se cercou de profissionais competentes e honestos. Quase 4 anos de governo e sem nenhum caso de corrupção. Isso foi realmente um recorde, né? Porque a gente vinha todos os dias, tinha uma denúncia de corrupção no governo que eram confirmadas. Hoje, o que a gente tem são narrativas. Narrativas mesmo. Bolsonaro ficou 28 anos no Congresso como deputado e nunca se vendeu aos políticos ladrões. Sabemos que hoje existe aí uma tentativa de querer compará-lo com o maior ladrão de todos os tempos no Brasil. Mas não vão conseguir. Porque a mentira morre no nascedouro. E é isso aí. A gente vai colocar um vídeo aqui, um tweet muito importante, que eu quero crer seja muito importante, e que serve muito bem para quem é religioso, quem é cristão. É um vídeo de um padre, e ele tem uma fala muito importante aqui. Eu quero colocar esse tweet. Então, vamos ouvir ele aqui. Bom, domingo vai ser o dia das eleições, sim ou não? E você toma cuidado em quem você vai votar. Esses candidatos, e não é a favor da família, é a favor do aborto, a ideologia de gênero, não vote nesse povo. Ou você quer um país comunista? Você quer? Os seus filhos vão querer? A Venezuela já expulsou as irmãs dos pobres de Madre Teresa de Calcutá. Já prendeu bispos e pastores. Então, Nicarágua, esse povo, Argentina, estão sofrendo. Mas por quê? Votaram errado. Santo tem? Não tem santo. Mas vamos escolher o melhorzinho, né, gente? Santo não tem. Perfeito não tem. Agora, nós cristãos temos que escolher pessoas que têm ideais cristãos, não ideais comunistas. Isso não. Você está falando, mas o padre falando isso. Porque amanhã, meu irmão, minha irmã, os seus filhos, seus netos vão amargar uma ditadura comunista. Ou nós queremos um Brasil livre,
ou queremos um Brasil comunista? Toma cuidado. A decisão está nas nossas mãos. Então, é você examinar bem em quem você é. Pessoa... Tá aí. É só as pessoas internalizarem bem. Aí foi um cristão que falou, cristão de verdade. E se você gostou do vídeo, se inscreva, curta esse vídeo e compartilha para que ele alcance relevância e chegue a mais pessoas, né? E vamos terminar aí com aquela canção do nosso presidente. Vamos lá. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Ei, no mito eu boto fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não pode enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação. Canta Brasil. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família.